Saudações aos ouvintes da Rádio Atlas. Nesse programa nós respondemos perguntas dos ouvintes. Mas dando sequência aqui aquelas perguntas que nós temos aqui do nosso irmão Rodrigo Rabelo. Ele fala aqui, questões para reflexão comum. Já notou como Nietzsche era, paradoxalmente, ateu, porém um tanto quanto javeísta também? Basta ver ele comparar o Velho com o Novo Testamento. E mesmo a própria ideia-chave de vontade de poder, como se coaduna com os valores demo de Javé. E uma reles curiosidade. Você já ouviu alguma fofoca a respeito do destino e atual paradeiro do espírito de Nietzsche, desde o seu desencarne em 1900? A minha saudação fraterna aos nossos amigos e amigas que nos escutam através da Rádio Atlas. E a pergunta do nosso irmão Rodrigo é bastante instigante e cheia de veredas e avenidas, então vamos tentar passear por elas. Começando pelo último aspecto da sua pergunta, sim. Para minha surpresa, no ano, acho que foi 2011, logo após o problema que o corpo que eu utilizo teve, de me fazer o favor de morrer 2 vezes e me fazer o desfavor de voltar a reviver 2 vezes. Isso foi no mês de dezembro de 2011, salvo engano meu. Em algum momento dessa história, mês de janeiro, mais ou menos assim, um mês depois, eu tive um problema meio forte e o espírito de Nietzsche me visitou. Ele veio. O interessante é que ele veio por si mesmo, mas nitidamente ele veio se fazendo acompanhar de outros espíritos, que eu não sei exatamente quem são, não se apresentaram, mas eu notei que havia uma vibração coletiva, como se Nietzsche ainda estivesse usando aquela energia coletiva para poder se comunicar comigo. E ele veio apenas me provocar intelectualmente, né? Aquilo não se faz com um convalescente, mas tudo bem. Ele veio provocar dizendo que estava um pouco triste e um pouco satisfeito do modo como eu andava interpretando o estado de espírito que então ele teve, né? O lado triste é porque eu estava sendo muito generoso com as críticas que eu fazia no meu íntimo a ele. E o lado feliz é porque ele estava percebendo que os meus olhos talvez estivessem notando nele o limite que um intelecto humano pode chegar de indignação com os fatos, sem conhecer Javé, pois que na época ele não tinha a menor ideia disso que hoje nós estamos colocando, né? Mas ele esteve esse tempo, foi, entre aspas, ao que me consta, uma rápida visita. E depois disso, que eu não sei exatamente quando foi, já não me recordo, enquanto minha personalidade de Rogério dormia, o espírito que me anima esteve em um lugar com ele, eu não me lembro aí de maiores detalhes, mas assim, foi uma continuação de uma conversa que realmente o lado humano de Rogério nunca recebeu do espírito que me anima essas notícias. Uma coisa eu sei, ou julgo saber, né? Desse encontro que espiritualmente aconteceu enquanto o meu eu terreno dormia. A conversa girou sobre uma próxima encarnação do espírito de Nietzsche. Nietzsche, ninguém sabe, mas Nietzsche foi o espírito de Nietzsche, foi um dos pré-socráticos. Lá atrás, né? Isso ainda vai ser revelado um dia com mais propriedade. E após todo o trabalho da revelação cósmica,
após toda essa conjuntura informativa que o IEA vai deixar de alguma forma, ele deve aparecer lá na frente e acho que, desculpa a brincadeira, nem Deus sabe o que é que Nietzsche vai aprontar agora na posse dessas informações todas, porque tem um detalhe, né? Nietzsche, sem que o soubesse, Nietzsche foi a grande voz que se opôs, repito, meio que inconsciente, contra todo um condicionamento obtuso, criminoso, terrível que foi imposto à espécie Homo sapiens. Aí já vou passeando agora pelas veredas dos comentários da pergunta das entrelinhas da pergunta do nosso irmão Rodrigo. Quando Nietzsche defendia que o ser humano não deveria ser esse fracoide instinto, esse psiquismo animalizado fraco, preguiçoso, minimalista, que gosta de pertencer a um rebanho, que gosta de um super-homem, de uma super-mulher, de um super-ET, de um super-Deus, que gosta de que alguém diga para ele o que tem que fazer, né? Nietzsche foi alguém que colocou uma culpa no cristianismo que ninguém havia colocado dessa forma. Quando ele disse que o cristianismo inverteu um processo conceitual de forma criminosa, ainda que com boas intenções, mas transformou a humanidade num rebanho improdutivo. Por que isso? Nietzsche dá o exemplo. Nietzsche, nos seus mergulhos sobre o aspecto dramático da cultura helênica, da cultura grega, Nietzsche nos diz que na época do momento maior do Estado grego, através de Péricles, de toda a cultura grega, o belo, o conceito de belo que nós temos, o belo na época era você ser um homem bonito, uma mulher bonita, um homem rico, uma mulher rica, um homem, entre aspas, poderoso, uma mulher poderosa, que contribuíssem com o progresso da polis, da cidade. Isso era belo. Feio era você dar trabalho aos outros. Feio era você não ter riqueza para dela, tirar algo para contribuir com o progresso da polis. Feio era você ter que ser atendido pela misericórdia ou pela riqueza de outrem. Feio era você dar trabalho. Feio era você ter que receber esmolas, ter que receber assistência do Estado. Na época do grego, da cultura grega, nesse ápice cultural, vamos assim dizer, Nietzsche coloca que o belo era exatamente quando alguém era forte. O feio era ser fraco, pobre, pois demonstrava pouca criatividade, preguiça, ou seja, a pobreza era vista de uma forma. O que é que o cristianismo fez? Inverteu. Transformou a riqueza num pecado. Um rico não entrava no reino do céu nem a pau. Era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e transformou a pobreza numa coisa bonita. Nietzsche disse que não foi Jesus que fez isso. Nietzsche disse que Jesus foi o grande herói, um filósofo herói, que ele, Nietzsche, observa e aplaude. Foi um cara ousado, foi um cara dionisíaco. O problema é que o catolicismo que surgiu do legado de Jesus transformou o cristianismo no processo mais emburrecedor, porque transformou todo mundo em rebanho, esperando de um papa, de um padre, de alguém que dissesse para o rebanho o que deve ser feito. E o pior, pregou o mais criminoso dos nihilismos, vamos falar assim, um processo nihilista que diz que aqui na vida você não deve esperar receber nada, porque nos céus, após a vida, você vai ter a riqueza que não teve na terra.
E com isso terminou transformando as pessoas num monte de pedintes, de preguiçosos, e com a estranha fé de que se forem obedientes, se forem uma boa peça do rebanho humano, serão privilegiados no céu. Então Nietzsche bate duro nisso e diz o quê? Que todo ser humano deve despertar sua vontade de potência. Na pergunta ele usa vontade de poder, né? Que é essa vontade de potência que faz com que você... Não é... Nietzsche, aí é que está a diferença. Nietzsche não falava em vontade de potência como sendo algo arrogante, algo ganancioso, não era isso. A vontade de potência de Nietzsche era aquilo que faz o homem e a mulher se transformarem, entre aspas, ele mesmo se transformar num super-homem, ela mesma numa super-mulher, no sentido de ser belo, no sentido maior de contribuir com a vida e não de ser um pedinte, alguém que enfeia a vida querendo que os outros deem para você. A vontade de potência aí é você ser rico para poder dar, para poder contribuir. E não você ser pobre para querer que os outros deem. Quando alguém não dá, você ainda fica chateado com quem não deu. Aí vai reclamar a Deus, vai pedir a Deus. Então, ninguém percebe isso, mas Nietzsche ficou... Essa foi a parte feliz que ele ficou comigo, porque assim, isso é uma batalha contra os deuses, né? Na verdade, quando Nietzsche fala isso, ele nunca soube direito onde era a causa disso. Ele colocou essa causa no cristianismo, porque para ele os deuses da mitologia eram pura ficção. Mas o problema é que esse processo já vinha lá atrás. Ou seja, nós, seres humanos, fomos criados para sermos trabalhados, feito um rebanho, serviçais, né? Pouco inteligentes. Então, Nietzsche foi o cara que constatou esse efeito terrível na humanidade, constatou esse comportamento ingênuo, primitivo, primário, infantil, mas que nós chamamos de religioso, que em vez de elevar e enlevar o psiquismo humano, transforma-o num mero animal de rebanho, sendo alimentado por outros, sendo conduzido por outros, apanhando dos outros, recebendo castigos. E Nietzsche é o cara que disse, olha, isso não embeleza a vida, isso é uma vergonha para a humanidade. Foi o único que disse isso nesse tom. Não falou das causas disso. Passeou bastante por algumas, mas nunca tentou. E quando a gente está colocando isso como sendo uma causa primária de uma doença, de um criador de uma obra doentia, como criador também doente, que tentou impor-se por meio da arrogância e do desespero para tentar controlar tudo e a todos no âmbito da sua obra, por isso que a raça humana, quando Adão e Eva despertaram, o Deus bíblico não gostou nem um pouco, porque ele queria lá o rebanho. Então Nietzsche é uma voz que discordou disso, apesar de não ter olhado, não ter dado a mínima para o criador bíblico, porque ele achava um personagem tão obtuso, tão absurdo, que ele julgou que aquilo não era real, como eu, Rogério, como muitos de nós também olhávamos para aquilo, e dizia, isso não pode ser Deus, ele é pior do que a gente. Então, assim, acho que dizendo isso eu contemplo um pouco do que o nosso irmão Rodrigo nos solicitou. Ele falou em vontade de potência, falou se eu conhecia alguma fofoca sobre o estado atual de Nietzsche. Eu não sei o estado atual dele, sei apenas que parece que ele está se preparando para uma próxima vida, o que tudo indica. E assim, quem sabe se mais vida eu tiver na minha atual condição humana, outras fofocas sobre Nietzsche não venham, porque se há alguém na espiritualidade que lê as besteiras que eu escrevo, esse alguém é Nietzsche. Pode não servir isso para ninguém,
nem aqui na Terra, nem no purgatório, nem em canto nenhum. Mas Nietzsche, onde ele estiver, ele está lendo isso e com muita profundidade. O espírito continua guerreiro, né? Porque é a vontade de potência, né? A vontade de potência, acima de tudo, é um traço de dignidade espiritual. É você despertar o poder espiritual que existe em você. Se aquela noção do sagrado em nós, a noção de que o sagrado que habita em nós é uma semente da divindade, com todo o potencial a ser despertado pelo progresso do ego, você querer despertar isso, e não você ficar à mercê de alguém que diga faça isso, faça aquilo, é uma questão de dignidade existencial. E Nietzsche foi alguém extremamente digno o tempo inteiro. Ainda que eu discorde muito, mas muito mesmo de Nietzsche. Como eu disse já em outros programas, Nietzsche é o filósofo que eu mais discordo e também é o filósofo que eu mais concordo. Nietzsche é o cara que me dá mais prazer na leitura, como é também a leitura mais detestável que eu conheço. Porque perturba o psiquismo da gente, mexe com os valores, mexe com... Né? Então, assim, e eu não li e leio a obra de Nietzsche uma vez, duas, eu fico lendo sempre que posso. Porque ela é muito rica, e cada vez que eu leio, digo, uau, tem um detalhezinho que... Né, as mínimas coisas. Né? Então, a obra de Nietzsche é uma coisa fantástica. Realmente é uma obra para você passar a vida inteira estudando. Espero que ele volte. Em breve.